Aleluia, que bom estar na presença do Senhor. Realmente a alegria não dá para disfarçar, né? De estar aqui de volta. Nossa experiência online sempre é muito boa também, mas a gente gosta de estar aqui e ver vocês todos pessoalmente. Aleluia. Vamos falar hoje de um personagem muito especial, de uma pessoa muito especial. Vocês sabem que a gente vem numa sequência de pregações intencionais. E hoje nós vamos falar sobre Jesus. O melhor de todos. A manifestação do amor de Deus para as nossas vidas. E eu queria convidar vocês para abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 14. Pensando no que falar de Jesus, porque são tantas coisas, e por mais que eu me esforce aqui, eu não vou conseguir expressar tudo aquilo que Ele é, né? Nada nesse mundo, nada nessa terra se compara a Ele. Então é difícil da gente conseguir realmente expressar, mas eu quero usar uma das passagens dele, em que Ele estava ensinando os seus discípulos, em que Ele estava falando com eles, e que me ensina demais, e que me fala muito de quem é Ele. E essa passagem está em João 14, nós vamos ler os primeiros 7 versículos, que diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, ou muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Amém. Até aí. Que texto tão maravilhoso, quanta informação. Como é bom ver Jesus ensinando, conversando com os discípulos aqui nessa passagem. E é bem verdade que todos nós sentimos falta de casa, né? O lugar onde você considera a tua casa, você sente falta desse lugar. Você pode estar viajando no lugar mais incrível do mundo. Você pode estar fazendo uma viagem super interessante, conhecendo um lugar novo. Quando chega a hora de voltar, você não quer outro lugar, você não quer outra coisa, você quer a tua casa. Eu lembro da primeira viagem que eu fiz aqui para Orlando. Eu era um adolescente, devia ter uns 15 anos, né? E nós viemos com a família toda, com vários colegas de trabalho do meu pai, com as suas famílias também. Então foi um grupo aí de mais ou menos umas 70 pessoas. E nós fizemos o tour padrão de Orlando. Ficamos aqui, acho que foram mais ou menos 10 dias. E chegou a hora da volta, né? E na hora do embarque eu lembro que meu pai tinha tentado fazer algum tipo de alteração e desistiu. E a agência não fez o cancelamento daquela alteração. Então quando chegou na hora da gente embarcar para voltar para o Brasil, nós não tínhamos lugar no avião, né? E foi aquela situação, a gente insistindo para tentar voltar. E eles falaram: não tem como, vocês vão ficar, mas tranquilo que a despesa de vocês vai estar paga, a hospedagem vai estar paga, e vocês embarcam em outro voo amanhã. E eu lembro do desespero que eu senti naquele momento, porque eu queria minha casa. Eu estava na Disney, eu estava em Orlando, um garoto de 15 anos, que viveu uma viagem dos sonhos, super feliz, mas chegou a hora de voltar para casa. E naquele momento eu queria minha casa, porque chega um momento em que tudo perde a cor, tudo perde o sabor. Você quer estar
no teu lugar, você quer voltar para a tua casa. No fim, naquele dia, eles ainda resolveram da melhor maneira possível aquela situação. Nós voltamos, só que quando o rapaz da companhia aérea chamou a gente falando que a gente poderia voltar, ele falou que só tinha vaga na classe executiva, e a gente teve que voltar de executiva. Então foi maravilhoso, né? Nós e mais uma família daquele grupo tão grande que estava com a gente, voltamos de classe executiva, e no dia seguinte a gente já estava comendo arrozinho com feijão, já estava na nossa casa, na nossa terra. E é interessante isso, né? Como a gente tem esse amor, como a gente tem essa vontade. E nós, espiritualmente falando, nós sabemos que nós fomos criados com um propósito. Deus nos criou para relacionamento com Ele. Deus nos criou para Ele. Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu já senti isso algumas vezes na minha vida. Como se você ainda não estivesse no lugar correto. Como se estivesse sempre faltando alguma coisa. Você já fez coisas na vida, né? Que a vida não poderia ser somente só aquilo, que aquilo que você está vivendo não pode ser somente aquilo. Quantas vezes eu já falei isso para a Érica? Eu lembro disso algumas vezes no Brasil, algumas vezes na Espanha, algumas vezes aqui também, quando você tem aquele sentimento de que tem algo mais, de que tem algo que eu ainda não vivi, de que tem algo que eu ainda não experimentei, que o Senhor tem algo novo, que o Senhor tem algo especificamente para a minha vida. E às vezes a gente atrela isso, associa isso a situações materiais. A gente pensa que no dia que eu fizer mais dinheiro eu vou ser mais feliz. A gente pensa que quem sabe no dia que eu morar numa casa maior eu vou ser mais feliz, e esse sentimento vai sumir do meu peito. Aqueles que estão solteiros falam: não, no dia que eu casar, as coisas vão melhorar, vão ficar boas. Não vou nem contar a piadinha dessa semana. Com relação ao casamento. E inclusive alguns que casaram e acham que se não estiverem mais casados vão viver essa felicidade. E a gente não consegue entender que não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas, ou com qualquer outra situação, com qualquer outro dilema, com qualquer coisa que quem sabe você considera que está te fazendo infeliz hoje. Eu quero te dizer, com isso tudo que eu estou te falando, que a tua satisfação ela somente poderá ser encontrada no propósito do teu Criador para a tua vida. Quando você viver aquilo que o Senhor tem para você. E Jesus, esse personagem tão amado, tão querido, ele é a melhor forma que Deus encontrou para nos mostrar quem Ele era. Jesus veio até esse mundo, se entregou por amor a mim, por amor a você, para que nós tivéssemos essa oportunidade de viver esse propósito do Senhor para as nossas vidas. C.S. Lewis ele escreve o seguinte: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Sabe quando nada nessa terra te satisfaz? Sabe essa saudade que a gente sente de casa? E quando a gente lê um texto como esse, quando Jesus está dizendo: olha, eu estou indo, e o meu Pai preparou um lugar, eu estou indo para preparar esse lugar, e quando eu for, eu vou levar vocês também comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Eu quero te falar que você foi feito para estar perto de Deus. Eu quero te falar que o Senhor te criou para um relacionamento próximo, para caminhar lado a lado com Ele. Não importa o que você está vivendo, se você está passando por dificuldades, se você está passando por provações, se você está passando por situações hoje que te desafiam, eu quero te falar que esse relacionamento, que esse caminhar com Ele tem que ser fortalecido dia a dia, que as nossas decisões aqui nos levem a essa eternidade com Ele. Que nós possamos mostrar isso em todos os nossos gestos, em todas as nossas atitudes, porque o próprio Jesus, antes de enfrentar a cruz, Ele está com os discípulos, e Ele está ensinando, e Ele está orando por eles, e de repente Ele fala isso, que eles deveriam mostrar amor.
Ele disse que o mundo saberia que eles eram discípulos dele, pelo amor que eles mostrariam uns pelos outros, pelo amor que eles mostrariam para as pessoas. E nesse momento, eu me lembro, de tudo que a gente tem vivido, de tudo que a gente tem passado, e do quão impossível o cristianismo é. Porque no cristianismo você precisa se negar todos os dias. Você precisa deixar de lado a tua vontade, o teu querer, para que você possa viver aquilo que Ele tem para a tua vida, que é simplesmente incomparável. Mas muitas vezes nós nos afligimos nesse processo. A gente fala, poxa, mas isso não estava no plano. Eu não estava na expectativa de experimentar, de viver isso. E de repente vem esse texto, quando Jesus está falando com os discípulos, e Ele fala, não fiquem aflitos. Jesus não disse, se der não fica. Ele está dando aqui um mandamento, não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. É um mandamento, e eu quero te dizer que mandamentos, eles sempre vêm acompanhados de promessa. Sempre que você vê um mandamento, sempre que você cumprir um mandamento, você vai viver também o cumprimento de uma promessa. E Jesus está dizendo que crer nele, crer no Pai, crer nele, é a fórmula para nós não sermos tomados pelas aflições. É a fórmula para a gente não se desesperar, para a gente não pegar, como a gente gosta de fazer, de achar que acabou, pegar tudo e falar, não é para mim, e jogar tudo para o alto. Não, o Senhor está falando, não fiquem aflitos. E em seguida Ele já vem e traz a promessa, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês, se não fosse assim eu já lhes teria dito. E isso tem queimado tanto no meu coração nesses últimos dias, porque eu quero que você tenha essa expectativa, eu quero que você saiba que essa é uma promessa do Senhor para cada um de nós. Imagina só, nos últimos 2 anos e meio da vida, a gente vem experimentando algo maravilhoso, que é ver essa família crescendo, quer ver nós dando passos de fé, nós assumindo compromissos cada vez maiores. Nós começamos, abrimos, crescemos, aprendemos, demos passos importantíssimos de fé. Esse prédio mesmo é prova disso. Como lá no começo, lá quando a gente veio ver pela primeira vez, isso estava tão distante, era tão longe, mas nós demos passos de fé, e esse prédio prova isso, e nós ficamos muito felizes quando nós chegamos aqui e vemos tudo isso. Vemos toda essa estrutura, vemos as pessoas que estão chegando aqui, vemos e eu me lembro de quanta gente já foi atendida aqui, de quantas reuniões nós já fizemos, de quantas ações nós já programamos, de quanta gente nova foi ganha, foi discipulada, quanta gente recebeu esperança, quantas pessoas nós temos nos conectado online, equipamentos, equipes que precisaram ser fortalecidas, que precisaram ser reforçadas. E tudo isso nos gera muita alegria, porque nós vemos pessoas descobrindo propósitos, pessoas se desenvolvendo nesse relacionamento com Deus, pessoas sendo alcançadas em lugares tão distantes, pessoas que nós nunca nem estivemos pessoalmente juntos, mas que fazem parte, que nós amamos, que já fazem parte das nossas orações, das nossas lembranças, das nossas situações, das nossas intercessões. Tudo isso é muito bom e tudo isso é muito animador, enche a gente de esperança, enche a gente de entusiasmo. Mas eu quero que você tenha muito mais entusiasmo e muito mais esperança quando você pense nessa casa que Jesus foi preparar para você. Eu quero que você se alimente disso, porque nós iremos para um lugar para o qual nós fomos criados para estar, que é ao lado do nosso Criador. Nada, nem ninguém vai te afastar de viver isso. Nada, nem ninguém vai te impedir de viver isso. Porque nós fomos criados para esse lugar. Mas eu sei que muitas vezes nós duvidamos. E é interessante porque esse texto, várias vezes eu já passei por ele. E quando eu vou preparar uma mensagem, a gente lê ele algumas vezes. E você começa a perceber alguns detalhes que antes você não tinha visto.
E aqui o que me chamou a atenção foi o que acontece com quem não tem ideia de nada, com quem só duvida, com quem escuta uma palavra como essa e fala do céu e fala, mas será? Né? E o próprio texto, porque a Bíblia é interessante como ela não exclui nada, como ela não evita nada. Né? Quando a gente vê Tomé ali respondendo no versículo 4, Jesus está dando um baita de um discurso, né? E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. E aí parece que Tomé caiu de verdade de paraquedas sem abrir ali na reunião, né? Tomé chega e fala assim, Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Pobre Tomé. Foi poucas vezes citado na Bíblia e se transformou nesse símbolo de dúvida. Né? Você já ouviu todo mundo quando fala, ei, Tomé, de quem duvida? Pois é, Tomé estava ali e duvidava. Citado algumas poucas vezes, sempre com essas características de duvidar. Mas você quer saber? E muitas vezes, inclusive, a gente ri de Tomé. Mas sabe quem Tomé representa? Tomé representa eu e você. Quantas vezes o Senhor já nos fez promessas e nós estamos com um livro aqui cheio delas para a gente. E a gente olha e a gente muitas vezes fala, mas será? A gente olha e a gente fala, mas eu não tenho nada para viver isso aí. Como é que pode ser? Jesus aí fazendo esse baita desse discurso. Vocês conhecem o lugar para onde eu vou? E chega Tomé e fala, nós não sabemos para onde o Senhor vai não. E quantas vezes a gente não tem ideia, desse mesmo jeito que Tomé está falando aqui. Somos assim, a gente olha e a gente fala, tá, mas será que eu enquadro? Será que eu vou chegar a viver? Será que realmente vai acontecer? Será que vai crescer? Será que o testemunho vai ser ouvido? Será que as pessoas vão escutar? Será que realmente vai ser transformado? Será que a minha família realmente vai ser restabelecida? Será que eu realmente vou ser fortalecido e viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida? É lindo ver isso, porque ao mesmo tempo que você vê aqui uma pessoa tão cheia de dúvidas, a Bíblia ela não desconsidera essa pessoa, ela não esconde a história de Tomé, ela conta a história aqui, sabe por quê? Porque ela não desconsidera a humanidade dele, assim como ela não desconsidera a minha e a sua humanidade. O Senhor sabe sim que nós somos fracos, o Senhor sabe que muitas vezes nós não chegamos, que nós não vamos. E ela cita Tomé porque ele nos representa. Então nós sabemos que assim como Tomé teve a oportunidade, eu também vou ter. Obrigado, Dani. Você também vai ter. Porque nós vemos aqui que Deus usa aqueles que são falhos, aqueles que são fracos, aqueles que são pecadores e aqueles que muitas vezes duvidam. Por isso, se você em algum momento duvidou, eu te convido, porque a gente mesmo às vezes joga tudo depois que duvida. A gente mesmo desiste de nós mesmos. Mas o Senhor hoje nos chama para nós nos entregarmos e nós sermos transformados por esse amor. Ele nos chama e nós queremos olhar para Ele. Nós queremos confiar nele, nós queremos nos lembrar das promessas dele. Porque Jesus, é impressionante como Ele mudou tudo. Nós víamos até Jesus chegar, nós identificávamos através da lei, porque era algo que você podia fazer baseado na tua performance. Eram as obrigações que você estava cumprindo ou não. Muita gente se frustrava porque não chegava em tanta exigência. Mas aí chega Jesus e mostra quem nós podemos ser nele. E Ele nos enche de esperança, e Ele nos dá novas oportunidades. E aí nesse texto aqui, sabe o que Ele vem e diz? Ele diz, eu sou o caminho. Quando Tomé está ali mostrando, eu não sei o que fazer, estou na dúvida, o que o Senhor está dizendo aí, eu não entendi. E ele vem e fala, eu sou o caminho. Ele não deixou o assunto de lado. Ele não falou, não, poxa, não está resolvido, então vamos evitar.
Se você errou, se você falhou, se você duvidou, vem aos pés do Senhor, se aproxima dEle, porque Ele quer te usar da mesma maneira. Ele quer te transformar e te mostrar quem você pode ser nele. Nós vemos aí no versículo 7, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e o têm visto. Eu quero te dizer que Jesus é a resposta para todas as situações que a gente possa enfrentar, para esse vazio que quem sabe você sente, e que somente vai ser preenchido, poder ser preenchido pelo seu Criador. E somente através de Jesus nós podemos chegar até Ele. Nós fomos criados com um propósito. Você foi criado com um propósito. Jesus veio até aqui para que nós pudéssemos viver esse propósito, para que nós pudéssemos estar novamente com Ele. E muita gente hoje toma o sacrifício de Jesus e toma a vida cristã como algo realmente, me sinto bem fazendo isso. Mas eu quero te dizer que Jesus não veio para esse mundo para simplesmente te fazer se sentir bem, ou quem sabe mudar o teu comportamento. Ele veio aqui para transformar o teu coração, para que isso possa gerar salvação, e que você possa viver nesse lugar onde Ele foi preparar para você. Não é para você se sentir um pouquinho melhor, não é para que você se comporte um pouquinho melhor, é para que o teu coração seja transformado. Amém. É para que nós possamos alcançar e viver novamente ao lado do nosso Criador. Nós estamos sempre classificando, né, o tipo de pecado. Tem aqueles que nós achamos grave, tem aqueles que não são tão graves assim. Jesus não veio para que a gente fizesse essa classificação. Jesus não veio para que a gente dissesse: esse é digno, esse não é, esse pode entrar, esse não pode. Não é para isso. O Senhor vem e nos mostra que Ele veio para todos. E quando a gente se envolve com o pecado, e todos nós estamos aí, todos nós estamos nesse processo lutando contra isso, eu quero te dizer que o pecado não faz de você alguém pior, alguém mau. É muito pior do que isso. O pecado faz de você alguém morto. Deus não suporta o pecado nos separou do plano que Ele tinha para nós. Então toda vez que nós pecarmos, por mais que estejamos aqui falando, andando, nos relacionando, se você está vivendo uma vida de pecado, você está morto, porque você não tem a presença de Deus na tua vida, você não tem a vida abundante que Ele te promete. Saiba disso. Saiba disso, faça o que for preciso para que você possa estar perto dEle. Jesus veio porque Ele quer te dar vida. Nele nós temos vida. Ele disse: eu sou o caminho. Quando Jesus carregou nossos pecados, Ele levou sobre Ele também o nosso castigo. Semana passada a gente ainda estava falando sobre isso. Acho que foi a Paulinha, não foi? Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava carregando o meu pecado, Ele estava carregando o teu pecado. E por causa disso Ele levou o nosso castigo. O próprio Pai, Ele se sentiu abandonado, Ele se sentiu desamparado, porque Ele estava carregando o nosso pecado. E Deus não tolera pecado. Esse lugar não pode ser ocupado por duas pessoas. Não tem como esses dois corpos ocuparem o mesmo espaço. E muitas vezes nós vemos isso, tudo que nós encontramos em nós e tudo que nós encontramos em Deus. E tudo de bom a gente está sempre falando aqui que está em Deus. Nele está a justiça, nele está o amor, nele está a misericórdia. Nós somos maus, nós temos que matar o eu todos os dias. Nós queremos vingança, nós queremos devolver na mesma moeda, nós queremos mostrar coisas que muitas vezes nós não somos. E em Deus nós encontramos tudo isso, mas nós estávamos impedidos pelo pecado de chegar até Ele. Então Deus vem até nós e nos mostra a solução.
Jesus. Ele deixa tudo que ele era, ele assume a forma de servo, tudo isso para me resgatar, para pagar um preço que eu não podia pagar, e me dá acesso novamente a Deus. Por Jesus você tem acesso novamente a Deus. E eu quero isso, eu escolho estar com Deus todos os dias. Pode ser que o que está sendo oferecido para mim é algo prazeroso, mas é algo passageiro e que vai me afastar do meu Pai. Então eu escolho Deus, eu escolho estar perto dEle, eu escolho tudo aquilo que me aproxima dEle, ainda que algumas vezes eu erre, ainda que tentando acertar, ainda que tentando melhorar eu falhe. Porque Ele é o caminho e Ele veio até nós para que nós pudéssemos novamente estar com o Pai. Ele não fica só aí, Ele não diz eu sou simplesmente o caminho, Ele também diz que Ele é a verdade. Ele é a imagem de Deus. Se você quer saber como Deus é, basta você olhar para Jesus. Se você tem questionamentos a respeito de Deus, olha para Jesus. Porque muitos têm uma imagem totalmente distorcida de quem é Deus. Então olha para Jesus e você vai saber quem é. Com toda a misericórdia, com as oportunidades que Ele dava para quem não servia, para quem não valia. Porque muitos se traumatizaram com esse relacionamento marcado por cobranças, por exigências. A lei dizendo quem você é, então chega Jesus dizendo quem você pode ser através dEle. Se você quer viver algo que você nunca viveu, se você quer experimentar algo que você nunca provou, permita que esse sacrifício que Ele fez na cruz te alcance. Aceite esse sacrifício, reconheça Ele como teu Salvador e se aproxime de Deus para viver um propósito e uma vida como você nunca viveu antes. Ainda em João 8, quero ler com vocês versículos 31 e 32, que diz o seguinte: então disse Jesus para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quanta gente conhece esse versículo de memória, quanta gente cita ele por citar, mas como sempre, e não é você, somos todos nós, a gente pega somente aquilo que interessa para a gente. Muitas vezes a gente fica ali só na superfície da palavra de Deus, quando Ele está nos convidando, Ele está nos chamando a mergulharmos nas verdades e nos ensinamentos que ela tem para a gente. Sabe por quê? Porque saber que a verdade existe não te faz livre. Vamos ler de novo? Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Tem gente que está há tanto tempo dentro de igreja, se sentindo melhor, mas não vivendo liberdade. Você está preso a traumas, preso a más experiências, preso a histórias que você tentou resolver e não conseguiu resolver. Sabe por quê? Porque saber que a verdade existe não te faz livre. A palavra é quem está me dizendo que conhecer a verdade te libertará. Se você não conhecer a verdade, como você pode aplicar algo na tua vida? Se você não conhecer a verdade, como que você pode viver algo diferente? Como que você pode viver essa transformação e essa liberdade que o Senhor nos promete? O Senhor não te chama para você saber sobre, é para você conhecer. Muitas vezes a gente está ali ouvindo os testemunhos tão maravilhosos de gente que está do nosso lado e viveu isso, e experimentou isso, e às vezes a gente está olhando e fala: poxa, mas só comigo não acontece. Mas aí vem a Bíblia e me fala desse jeito: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade. A questão é que muitas vezes a gente não quer obedecer. A gente não quer fazer diferente do que a gente acredita ou do que a gente entende.
a gente não quer fazer de acordo com o que a Bíblia está nos ensinando, e eu quero te dizer que a Bíblia está cheia de verdade. A Bíblia está cheia dessa verdade que pode te transformar, e que você conhecendo ela, você vai ser livre. O inimigo está aí para dizer o tempo todo que você não é merecedor, que você não vai dar conta disso, que você não vai conseguir viver essa transformação, que você não vai conseguir viver essa nova vida, mas ele não tem poder. Ele está aí simplesmente para enganar. Ele está aí simplesmente para pressionar, para tentar mentir, para você, para tentar te afastar daquilo que ele tem para a tua vida. É somente engano. Sabe por quê? Porque Jesus falou que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Essa vida que quem sabe você tem procurado, você tem buscado, você tem tentado com todas as tuas forças e não tem experimentado. Ele é Deus, Ele é essa vida. Deus, Ele não precisa de nós, mas Ele escolhe, Ele quer ter a gente por perto. Ele não precisa que eu esteja aqui pregando, que eu esteja aqui compartilhando. Ele não precisa, mas Ele quer que eu faça isso. É por amor, é um relacionamento, para que eu possa viver esse propósito para o qual Ele me criou. Até aquele dia onde eu vou estar diante dEle, e como eu tenho falado tantas vezes aqui, como eu quero levar mais e mais gente comigo. Como eu quero viver esse propósito que o Senhor tem para a minha vida. Quem sabe você está desejando algo mais, você está vivendo essa inquietação, você está sempre pensando que poderia estar vivendo algo diferente, algo que você ainda não experimentou, você está buscando um propósito para a tua vida. Na realidade, o que eu quero te dizer é que você está desejando estar na tua casa. Você está sentindo falta de viver aquilo para o que você foi criado. E para nós, os que creem no Senhor, estar em casa é estar perto do Senhor, é estar com Deus, é estar vivendo o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Porque somente nele você vai encontrar vida e vida de verdade. Todo o resto, todas as sensações que você pode sentir e que de repente podem te trazer um momento de felicidade, isso não vai transformar de verdade, isso não vai te levar a viver de verdade o propósito que o Senhor tem para a tua vida. Assim que, se você ainda não está vivendo esse propósito, se você não está vivendo essa transformação de coração verdadeira, não de um comportamento superficial, que de repente os amigos te olham e falam, parece que mudou. Não é isso que o Senhor te chamou para viver. Não é para que você se sinta um pouquinho melhor, mas é para que você viva o propósito e o chamado dEle para a tua vida, para que você tenha esperança, não somente no que está aqui, não no que pode ser roubado, no que pode ser destruído, no que pode ser tirado, mas que você tenha a esperança verdadeira, a esperança eterna, sabendo que Ele foi preparar um lugar especial para você, para que nós um dia estejamos juntos, para sempre, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e somente nele nós conseguimos encontrar, nós conseguimos viver essa satisfação verdadeira, essa realidade de estarmos completos, vivendo tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas. Quero te convidar para você ficar de pé aí no teu lugar agora. Feche os teus olhos. Começa a orar. Eu não sei se você tem vivido isso. Se você tem sentido esse vazio. Ainda que você tenha frequentado a igreja, ainda que você tenha cumprido obrigações, exigências, quem sabe religiosas, e você não está se sentindo completo. Às vezes, quem sabe você está ouvindo aqui a gente compartilhar algo, você fala, poxa, mas eu não estou vivendo a mesma coisa, eu não estou vendo a mesma coisa que ele está vendo.
Quero te falar que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Somente nele você vai encontrar as respostas, somente nele você encontra o propósito. E Ele te chama para que você experimente isso hoje. E não é algo para agora e que amanhã vai acabar. A tua vida vai mudar, vai se transformar para sempre. Por isso, nesse momento eu te convido para que você realmente abra o teu coração e para que você receba Jesus na tua vida. Para que você receba esse sacrifício que Ele fez naquela cruz e que te dá acesso novamente a Deus, que te faz viver o propósito para o qual nós fomos criados: relacionamento, proximidade com o nosso Criador, caminhar lado a lado com Ele, ter os nossos relacionamentos afetados, transformados por isso, nossa maneira de viver, nossa maneira de interagir, mostrando esse amor que nós nem sabíamos que tínhamos. Eu sonho com essa igreja que se levanta, uma igreja de trabalhadores, dedicados, que atuam em amor pelo próximo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a eles mesmos. Que você possa a partir de então começar a sentir a dor de quem está do teu lado, que não exista mais indiferença, que não exista mais frieza, mas que nós possamos amar como o Senhor nos amou, que nós possamos nos entregar, que nós possamos nos derramar, que nós possamos ver o Senhor fluindo através das nossas atitudes, através das nossas palavras, que Ele derrame um favor sobre as nossas vidas que nós nunca experimentamos antes, que nós sejamos instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Ele foi preparar um lugar, e um dia nós estaremos juntos por toda a eternidade. E nada nessa terra, nada nesse mundo pode causar uma alegria maior no teu coração do que essa esperança viva de que um dia nós estaremos com Ele para sempre, de que um dia pecado já não vai nos separar, de que um dia já não haverá mais choro, já não haverá mais tristeza, mas nós estaremos lado a lado, vivendo aquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Até lá, a tua vida é um testemunho vivo. Conheça a verdade e seja liberto por ela. Conheça a verdade e tenha essas correntes que te aprisionam por toda a vida quebradas, rompidas. No poderoso nome de Jesus, eu declaro libertação. Eu declaro libertação de traumas, feridas que nunca se curaram. Aleluia, que o poder do amor possa começar a curar isso hoje, a cicatrizar isso hoje. Que você possa ser realmente a pessoa que o Senhor está te chamando a ser. Que você possa viver o propósito que Ele tem para a tua vida. Ele te trouxe aqui com um propósito. Ele te trouxe aqui com um propósito. Ainda que você duvide, ainda que você muitas vezes não acredite, assim como Tomé, eu quero te dizer que o Senhor nos chama. Eu quero te dizer que Ele nos quer lado a lado com Ele. Eu quero te dizer que esses sentimentos que muitas vezes você tem e você fala, não, mas é loucura, não tenho aptidão para isso, não tenho chamado para isso. É o Senhor quem está lançando aí dentro de você. E Ele quer te usar. Ele quer te usar porque a tua história é única. O teu testemunho é único. Tudo que você passou, tudo que você viveu até agora, te prepara, te dá esse favor, te credencia para que você possa falar com autoridade sobre a vida de pessoas que precisam. Existem pessoas que precisam escutar você.
Se eles não te escutarem, eles vão morrer. Se eles não te escutarem, eles vão estar condenados. A gente está falando aqui do futuro de pessoas. Estamos falando aqui de vida e de morte. O Senhor te chamou e Ele te capacitou, através das experiências que Ele te permitiu viver. Por isso hoje, de uma vez por todas eu te falo, levanta e assume essa posição que o Senhor te chamou para estar. Levanta e vive aquilo que o Senhor te chamou para viver. Deixa de se esconder, deixa de se esquivar, deixa de falar que é para os outros, que não é para você. O Senhor está trazendo para esse lugar, e essa vai ser uma igreja de trabalhadores, pessoas que se levantem para colher os frutos que o Senhor tem para esse lugar. As pessoas estão desesperadas, as pessoas não sabem para onde olhar, elas não sabem o que fazer, e o Senhor tem colocado uma mensagem dentro de você. O Senhor te permitiu viver experiências que te credenciam para que você possa falar com essas pessoas, e você está colocando somente empecilhos. Mas hoje eu declaro a liberdade do Senhor sobre a tua vida. Hoje eu declaro os propósitos do Senhor se cumprindo na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu declaro salvação começando na tua casa. Nenhum dos teus vai se perder. Eu declaro salvação começando na tua casa, na tua descendência. Aleluia, que vocês sejam um testemunho vivo, que só de olhar para vocês as pessoas sejam impactadas, que o amor de Deus seja proclamado, que o poder de Deus seja vivido, começando na tua casa, começando nos teus pensamentos, começando nos teus sentimentos. Vive agora o poder de Deus sobre você. Vive agora a liberdade que o Senhor tem para você. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.